E voltamos com o Show Business. Preste atenção nesse número, R$1 bilhão. Esse é o mais recente investimento que a petroquímica Unipar fez em uma fábrica de Cubatão, no interior de São Paulo, para eliminar o mercúrio da cidade. A Unipar, empresa listada na Bolsa Brasileira, vem numa crescente. E o homem que comanda a empresa é formado em engenharia mecânica, começou na General Electric para vender turbinas de geração de energia e chegou à vice-presidência da BASF até chegar à presidência da Unipar. Eu estou falando de Maurício Russomano, CEO da Unipar. Obrigadíssimo pela presença em nosso estúdio, Maurício. Queria que você falasse um pouco da Unipar, que é a maior produtora aí de cloro e soda cáustica, uma das principais fornecedoras aí de PVC da América do Sul. Eu queria que você exemplificasse para a nossa audiência o que se faz aí com o cloro, a soda cáustica, como ele é usado no nosso dia a dia. Bom, boa noite, obrigado pelo convite. Bom, só para falar um pouco de Unipar, né? A Unipar é uma empresa brasileira que tem mais de 50 anos de história. Começou com o João Teixeira Soares, que é um empreendedor, e já estamos na 6ª geração, né? O Frank Abubakr, hoje em dia é o controlador da companhia. E durante essa história, a história da Unipar se confunde com a história da química e petroquímica brasileira. Nós tínhamos envolvidos em muitos momentos da história com a fundação de polos e fundação de várias unidades de negócio. Hoje em dia, a nossa configuração conta com a produção de cloro, soda, PVC e derivados de cloro. Mas para que servem esses produtos, né? Bom, o cloro nós usamos no dia a dia, né? O cloro que usamos para tratar a água, que usamos para cozinhar, para lavar as mãos, para tomar banho, quer dizer, está presente no nosso dia a dia. Os derivados do cloro, nós acabamos usando em outras aplicações, acaba indo para água sanitária, que é uso, e todos os produtos, né, de higiene e limpeza que nós temos em casa e até em medicamentos. A soda cáustica, ela vai em também uma vasta gama de indústrias e produtos, né? No sabão que nós usamos, no shampoo. A soda também é um desincrustante muito poderoso, então é usado também na indústria de alimentos para limpar os reatores. Vai na indústria de mineração para separação de metais. É usada também no tratamento de água para reduzir a acidez da água. Quer dizer, vocês estão realmente no nosso dia a dia... No dia a dia, de diversas formas, né? O tempo todo. Agora, vocês têm investido, que eu acompanho, para atender as operadoras de saneamento, que vai ser uma crescente aí, eu imagino que vai ser uma crescente aí de vocês esse ano. Qual que é o objetivo aí de vocês em relação a saneamento? Porque quando a gente está falando de saneamento, é do saneamento brasileiro. Isso realmente as pessoas... Isso sim é uma coisa que está no dia a dia do brasileiro, né? Qual que é o objetivo de vocês? Até onde vocês querem chegar com o saneamento brasileiro? Bom, o saneamento é o programa mais importante de inclusão econômica e social que nós temos hoje em dia. Por que é tão importante? Nós definimos no marco do saneamento que nós teríamos o saneamento universal, que quer dizer 99% da população com acesso à água e 90% da população com acesso a esgoto. Hoje os números para a água são 70% da população tem acesso à água potável e 50% a esgoto. Então tem um... É muito, é chocante esse número que você, praticamente toda a campanha política a gente tem acesso pelos adversários políticos, né? Mas quando você traz um dado desse, é muito chocante, né? Você ter uma variedade tão grande, são 70%? 70% com acesso à água potável. Mas é o seguinte, o problema principal de toda essa história é o tema de dignidade. Exatamente. As pessoas chegam em casa, imagina chegar em casa, você não ter onde lavar a mão, não ter onde tomar um banho, cozinhar. Eu tive visitando comunidades que as pessoas não têm banheiro dentro de casa e tem que sair de casa para ir ao banheiro. Imagine no meio da noite uma menina, que foi o que me relataram, com medo de sair de casa, com medo de ser molestada. Então, o marco do saneamento é muito importante que haja uma mobilização da população para manter a pressão e a intensidade para que aconteça o marco de saneamento, e é importante também a mobilização de toda a nossa cadeia,
para conseguir acontecer. Isso começa com as empresas de saneamento, que elas têm que fazer os projetos de engenharia, tem que fazer depois a construção da infraestrutura, depois tem empresas como as nossas químicas que vão fazer o tratamento químico, tem empresas de materiais e assim por diante, né? E isso tem um benefício que o Instituto Tata Brasil mais ou menos estimou com mais de R$1 trilhão. Aonde que vem esse benefício? Bom, é a produtividade de pessoas que vão à escola, ao trabalho e não ficam mais doentes no sistema de saúde. É a retomada do turismo em muitas localidades. É a valorização do real estate, da onde as pessoas moram. Enfim, é um programa muito completo e muito importante. Para nós, o saneamento é tão relevante porque, como nós produzimos cloro e produzimos PVC, o cloro vai para fazer o tratamento, né, da água e do esgoto, e o PVC vai para fazer as tubulações, né, para tirar o esgoto, para levar água para as casas. Então vocês participam diretamente aí dessa... Vocês podem transformar o Brasil de fato, hein? Na questão do saneamento, vocês são peça-chave aí. E eu imagino, como você falou, que o marco regulatório deve ter sido, assim, fundamental para acelerar essa questão do saneamento. Exatamente. Quer dizer, nós somos um grande fornecedor e queremos ser referência dentro das empresas de saneamento, mas, acima de tudo, nós queremos ajudar com que o saneamento aconteça. O nosso grande desafio é o seguinte: as empresas de saneamento vão construir a infraestrutura e nós temos que começar a investir agora para nossas fábricas estarem prontas quando a infraestrutura esteja pronta para operar. Porque não adianta construir toda a infraestrutura e não terem os químicos, por exemplo, para fazer todo esse tratamento. Então, nós temos investido em projetos importantes. Por exemplo, nós melhoramos a produção das nossas fábricas, investindo em tecnologias, investindo em processos. Por exemplo, colocamos inteligência artificial nas manutenções e isso foi importante. Isso ajudou no quê? Porque esse é um assunto legal para a nossa audiência, porque quando a gente fala de inteligência artificial, tem algumas pessoas um pouco com medo ainda, não estão entendendo direito. Como é que você usa a inteligência artificial nas suas fábricas? Qual é o benefício? Bom, a inteligência artificial nos ajuda a monitorar o que estão acontecendo com certos equipamentos e quando que eles podem falhar ou podem quebrar. Então, o que a inteligência artificial faz diferente ou melhor do que nós humanos? Eles conseguem olhar uma quantidade de dados muito grandes e tem um processo de aprendizado, né? E por isso que é inteligência artificial. Então, ele vai aprendendo que quando certas variáveis começam a funcionar ou saírem dos parâmetros, a probabilidade de um dos equipamentos quebrar é grande. Então, o que nós fazemos hoje em dia diferente do passado? A gente se programa melhor para fazer a manutenção ou parar a fábrica antes que o equipamento quebre e aí causar um dano maior. Ô Maurício, eu já ouvi de você que você almeja em curto espaço aí de tempo dobrar a sua empresa, a Unipar. Como é que você vai conseguir isso? Com aquisições? É um objetivo ousado, né? É ousado, mas é importante, né? O que acontece? As empresas químicas e petroquímicas têm investimentos muito grandes, como eu disse, de longo prazo e muito intensos, né? Então, o que acontece? Se a gente não tiver uma certa escala ou um certo tamanho, a gente não vai conseguir fazer grandes mudanças estruturais, seja na nossa competitividade ou seja participar nas cadeias globais. Então, por que é tão importante para a gente crescer? Exatamente para ter esse tamanho e essa capacidade de investimento. Nós já dobramos o tamanho da empresa nesses últimos 5 anos. Sim, em 5 anos. 4 anos e meio, né? Mas já dobramos de tamanho. O nosso EBITDA, a nossa rentabilidade, a gente mais de 2 vezes, a gente aumentou a rentabilidade da companhia, só que a gente precisa ir num próximo passo. Quais são as opções que a gente tem? Então, nas discussões estratégicas da companhia, nós definimos 3 grandes áreas. A primeira área é um crescimento orgânico. O que quer dizer crescimento orgânico? Nos negócios que nós estamos, vamos aumentar a nossa capilaridade, vamos estar em novas geografias em cloro, soda e PVC.
O segundo tema é buscar novos produtos na cadeia. Então, o que outros produtos são produzidos a partir do cloro, a partir do PVC, a partir da soda, assim por diante. Então, nós estamos criando também e desenvolvendo produtos. E o terceiro é com aquisições. Estamos olhando também empresas que tenham características parecidas com a nossa, que são empresas industriais, com capital intensivo. Pode ser na indústria química, mas também podem ser em outras áreas. Uma delas é a Braskem. Bom, nós tivemos em um processo, como isso é um tema público, né? Nós tivemos algum tempo interessados, estudando e olhando a Braskem, porque é complementar a nós, né? Tem uma parte que a Braskem é fornecedora de insumos para nós e, ao mesmo tempo, seria uma oportunidade para a Unipar atuar em diferentes mercados, diferentes produtos, como nós fizemos em 2016, quando adquirimos a Solvay, né, em Dupa, que entramos no PVC. Então, seria um passo interessante e importante para a nossa empresa. Mas vocês já enviaram a proposta e estão na espera do resultado. Esse é o momento agora? Agora, nesse momento, a proposta já caiu, né, porque passou um tempo, toda a proposta tem um tempo de duração, e nós estamos agora aguardando para ver os próximos passos do processo. Mas quando cai a proposta, não está mais vigente ali, é isso? Ela pode ser vigente se formos convidados a participar do processo de novo. E, de novo, temos que esperar ver o que acontece com todo o processo, né? A Petrobras tem uma participação relevante dentro da Braskem e eles têm o direito também de execução, né? De preferência em relação a adquirir as ações, né, que estavam disponíveis, que são as ações da Odebrecht, né? Da Odebrecht, né? E esse pedaço, só para explicar para o nosso espectador, é o pedaço, não é a totalidade da Petroquímica Braskem, mas é o pedaço que a Odebrecht tinha, que é um pedaço aí de 38,5%. De 38%. É só uma correção, a Odebrecht hoje em dia é a Novo Honor. É a Novo Honor, exatamente. Quantos funcionários vocês têm hoje? Nós temos 1.500 funcionários aproximadamente e temos também quase o mesmo tamanho de terceiros que participam nas operações, né? Então temos no total 3.000 pessoas entre diretos e indiretos. Como é que é presidir uma petroquímica desse tamanho, principalmente porque vocês são maiores aí em alguns segmentos, né? Como eu falei do PVC. Mas vocês têm fábricas em vários lugares. Eu acabei de falar de um anúncio que vocês acabaram de fazer aí no início desse bloco. Eu falei do R$1 bilhão que vocês estão fazendo de investimentos em Cubatão. Isso é só um dos investimentos. Realmente, vocês fazem uma série de investimentos. Como é que é comandar e presidir uma empresa dessa, Maurício? Bom, ser presidente de uma empresa é sempre uma tarefa desafiadora. E também tem o seu ônus e o seu bônus, né, de estresses e realizações, né? Acho que o cargo de um CEO, o cargo de um presidente, é um cargo muito abrangente, né? Você tem que trabalhar com os diversos públicos, como o conselho, os colaboradores, a comunidade, os investidores, o governo. Quer dizer, é muito abrangente e os tópicos também são de todos os tipos de natureza. Então, por si só, já tem uma complexidade. Mas o lado positivo é que também você, sendo presidente de uma companhia, você consegue influenciar os caminhos, né? Como eu disse no começo, a química e a petroquímica tem uma característica muito interessante, que são indústrias de longo prazo. Então nós temos muito capital investido, nós temos um tempo longo, né, até que os projetos entrem em maturidade ou que aconteçam. Então, o maior desafio que eu tenho é como você pensa em posicionar a companhia nos próximos 5 ou 10 anos. Então, a gente tem que pensar muito adiante, são decisões estratégicas e são posições também definitivas, que uma vez que você coloca ou vai num certo caminho, se depois não funcionou, você também demora o mesmo número de anos para corrigir a rota da companhia. Então esse é um tema que a gente tem que sempre tomar muito cuidado, prestar muita atenção nas implicações, consequências de decisões como essas. Você já passou por vários setores, né, na sua trajetória profissional, até cosméticos você trabalhou na área de energia, alimentos, construção civil. Qual foi o mais desafiador desses setores? Essa é uma boa pergunta. Cada um tem as suas desafios também, seus truques do mercado e formas que acontecem, né? Pensando aqui alto,
Na farma ou a farmacêutica, o desafio era conseguir medicamentos para ajudar o paciente, ajudar a qualidade de vida dele no processo, né? No cosmético e alimentos, eram montar sistemas funcionais para melhorar a beleza, funcionalidades, etc, etc. Na construção civil eram os canais e os profissionais da obra. No agro, era como ajudar o agricultor a produzir mais, melhor, para o mundo que cada vez precisa de mais alimentos e precisa de alimentos baratos, né? Então, cada um deles tem os seus desafios. Eu vou te falar que talvez um dos maiores desafios que eu passei foi na época que eu trabalhava na BASF, que a companhia fez uma aquisição de uma empresa farmacêutica na Suíça. E eu tive que ir para lá fazer a integração, era responsável pela integração da empresa e era responsável também pelo marketing global. Só que a empresa era uma empresa de muito sucesso, era um empreendedor suíço, muito técnico. E quando a BASF adquiriu, foi porque ele faleceu e os funcionários, quer dizer, no final eles queriam comprar a empresa, não conseguiram fazer a compra e veio a BASF e adquiriu. E aí foi um processo de muita resistência, muito difícil para conseguir lidar com os aspectos culturais, com a equipe, motivar eles, etc. Então, esse foi um desafio grande, foi dentro de uma indústria farmacêutica, que é uma indústria muito sofisticada, com pessoas muito preparadas, né? As realizações, eu acho que tiveram várias, assim, interessantes. Eu participei em agro na época, quando começou a digitalização das fazendas. Nós montamos um sistema de plantio de sementes. Depois, na área de construção civil, criei um conceito que depois se tornou uma empresa que se chama Juntos Somos Mais, que é o maior ecossistema digital da construção civil, que a gente juntou fornecedores de materiais, lojas, profissionais da obra, prestadores de serviços, então foram... Agora, em termos de... nos últimos, se a gente pegar aí os últimos 20 anos, você lidera há mais de 2 décadas aí equipes em empresas nacionais, multinacionais, no Brasil, mas não só no Brasil, você passou pela Suíça, Bélgica, Espanha. O que você mais valoriza num profissional? Bom, eu gosto muito de pessoas, né? Eu gosto de estar perto das pessoas. Eu sempre, nos meus cargos, eu visitei muitas operações, acompanhei o dia a dia, né? Eu sempre, quando eu entrevisto alguém ou eu trago alguém para trabalhar com a gente, eu fico atento para entender como que a pessoa funciona, como ela pensa, como ela se motiva, etc, etc. Mas, para mim, se eu tivesse que destacar um tema, para mim é como a pessoa, as atitudes delas no negócio. O que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas que têm uma atitude muito positiva e gostam de realizar, elas geram um efeito muito positivo na equipe toda, né? Porque elas acabam arrumando os caminhos para resolver as coisas, acabam indo além do seu trabalho, acabam levando a equipe no final, as pessoas no seu entorno, para um lugar que ninguém imaginava no começo. Então, talvez a característica aqui são pessoas que gostam de realizar, né? Tanto faz o nível, tanto faz a função, mas são pessoas automotivadas, né? Além de toda a sua trajetória profissional, passando por vários setores aí, você é investidor de startups, de tecnologia. Qual foi a ideia mais extraordinária que você viu nos últimos tempos na área de negócios? Bom, tem uma empresa que eu investi recentemente, você faz uns 2 anos, que era uma empresa que misturava agro com finanças. Então, nós temos em agro uma operação que é de barter. A operação de barter é uma operação como se fosse um escambo, uma troca. Uma empresa, por exemplo, o fazendeiro tem grãos de café ou grãos de soda disponíveis. Uma empresa tem os químicos, por exemplo, que são os tratamentos. E uma empresa, ela usa essa soja para fazer óleo, por exemplo. Então, a gente faz uma troca. O fazendeiro entrega a soja para a empresa de óleo, a empresa que faz óleo, a empresa que faz óleo paga a empresa química, e a empresa química, por exemplo, entrega o químico para o fazendeiro fazer o tratamento da lavoura. Então, é uma operação de escambo. Esse modelo que eu gostei e acabei investindo muito, é um modelo que você entra no financiamento. O agricultor entrega essa soja futura
e em troca ele recebe o crédito, é como se fosse um adiantamento de recebíveis. E com isso ele consegue comprar os insumos, fazer as coisas nas fazendas, etc. O que é tão interessante desse modelo? É que hoje se faz tudo isso digitalmente, se coloca num cartão e você tem todo o sistema que trava toda essa operação numa maneira segura, rápida, sem burocracia, e todos na cadeia conseguem trabalhar com esse modelo, né? Mas você como investidor, eu imagino que deve pesquisar muitas ideias aí que tem no mundo em relação a esse ponto de inovação. Eu imagino que você deve pesquisar essas ideias. Como é que você se informa através de todas essas ideias? Eu queria entender como é que está esse ambiente de startups, principalmente no mundo depois do colapso aí do Silicon Valley Bank. Este ano, né, que era o banco americano aí que fomentava basicamente boa parte das startups no mundo, inclusive aqui no Brasil. Bom, ultimamente eu estou com meu radar muito mais na parte de sustentabilidade, crédito de carbono de longo prazo, né? Onde eu tenho dedicado mais tempo para olhar os hubs de hidrogênio, olhar as empresas que vão criar essas soluções para descarbonização de uma maneira geral. Então, é onde tem colocado. O que acontece? O financiamento para esse tipo de investimento fora do Brasil, o governo americano tem chama IRA, que é um desconto para quem vai ajudar a descarbonização, então eles têm um tipo de um subsídio. A Europa, no meio do caminho, está pensando a colocar taxa sobre o carbono, então é uma maneira de ajudar essas empresas a se viabilizarem, né? Em relação a investidores, eu acho que as empresas startups sofreram nesse último ano, um ano e meio, primeiro com juros altos, está mais difícil se financiar, e os mercados estão um pouco mais aversos a risco nesse momento, né? Essa guerra que parece que não tem fim, Rússia e Ucrânia, de que forma ela atinge o teu negócio? Então, o início da guerra, no início de 2022, foi no final da pandemia. Então, a pandemia parecia que estava acalmando. De repente veio uma guerra. E de repente veio uma guerra. O que a guerra fez? Bom, as cadeias globais estavam começando a se reorganizar, a logística e a supply chain estava começando também a baixar os custos, etc. E voltou tudo de novo, né? E principalmente a Europa, que foi mais afetada, os custos de energia subiram muito. Então, qual foi a consequência para a indústria química de uma maneira geral, né? E para a gente? No primeiro momento foi positivo, porque a gente teve que suprir a demanda local, porque voltou de novo essa disrupção das cadeias globais, mas no segundo momento foi ruim. Por quê? Porque os bancos centrais mundiais tiveram que intervir, porque as inflações subiram muito, então aumentaram as taxas de juros, começaram a desacelerar os mercados mundiais, e com isso também, o que aconteceu? Começou a sobrar produto no mercado mundial e os preços também começaram a cair das commodities, dos produtos globais. E como nós estamos inseridos em cadeias globais, teve um efeito também de impacto em rentabilidade, preços e demanda, né? Maurício, quem é a sua referência como empresário? Empreendedor? Pode falar de mundo, pode falar de Brasil? Olha, tem algumas, vamos dizer, referências, né? Assim, eu gosto muito das Big Techs americanas, eu acho que elas mudaram a nossa vida, né? Tanto a Google, como a Apple, como a Amazon, como as diferentes empresas do Elon Musk, né? O Tesla e companhia. Quer dizer, eu acho que elas mudaram a maneira com que a gente faz as coisas. Então, é sempre inspirador ver como essas empresas vão entrando em novos caminhos, novas áreas, etc. Em termos de, pensando mais como colegas aqui, tem alguns CEOs também que eu acompanho o trabalho e acho que fazem um trabalho fantástico. Por exemplo, uma das pessoas que eu admiro é o Walter Schalka, que com a Suzano, né, com toda a transformação e tudo que tem feito nos últimos anos. Por exemplo, eu trabalhei dentro da Votorantim, né? Então a família Hermílio de Moraes, por exemplo, me fascina como eles conseguem manter geração após geração a companhia, como que eles trazem a família para dentro do negócio. O Frank Abubaker, que é o nosso controlador, ele me ensinou diversas coisas sobre a parte societária, sobre como negócios, etc. Então, assim, tem muitas referências, né? Em termos de empresários,
CEOs e que me ajudam no dia a dia. Eu também, só para complementar aqui, uma coisa que eu sempre também tive muita sorte, eu tive sempre pessoas muito próximas que me orientaram, que serviram como mentores, né? Começando em casa pelo meu pai, meu sogro também, né? Que são pessoas que tiveram no negócio, mas também tiveram pessoas na carreira, né? Eu lembro que tinha um belga que chamava Michel Mertens, que foi um chefe meu, mas que depois de muitos anos me acompanhou. Recentemente teve o Antônio Maciel, que também a gente conversou muito sobre como ser CEO, sobre os desafios. Então, acho que você ter mentores ou pessoas que você conversa ao longo da vida e te ajudam a entender ou te dar diferentes perspectivas são muito importantes. Ajuda a moldar. Ajuda a moldar e ajuda a sair de situações difíceis ou lidar com os temas, né? Exatamente. Maurício Russomano, presidente da Unipar, brigadíssimo pela presença aqui no Show Business. Muito bom.